Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que já é um inscrito aqui no canal e que espera ansioso as nossas publicações, as nossas entrevistas por aqui, as entrevistas intencionais, com propósito e com a minha assinatura, você só encontra aqui no Diálogo 360. Aproveita para curtir, se inscrever no canal e enviar, compartilhar cada entrevista que você assiste por aqui para os seus amigos e familiares, pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com as informações que a gente traz aqui. Hoje eu tenho o prazer de falar sobre rinoplastia, cirurgia plástica do nariz. A gente vai falar quais são as técnicas utilizadas hoje, o que os pacientes mais buscam, e a minha convidada é a doutora Maiara Iannazzi. Ela é médica, otorrinolaringologista, ela se formou na Faculdade de Medicina de Taubaté e fez residência na Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP. Doutora, obrigada por ter vindo, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui no Diálogo 360. Alegria toda minha, eu que agradeço o convite, é um prazer poder trazer informação de qualidade para tanta gente com o alcance que vocês têm. Muito obrigada, doutora. É tão importante falar como profissional, ter a informação da fonte segura, porque especificamente o nariz está no centro da nossa face. E é bastante comum as pessoas terem queixas sobre o nariz. E nos dias de hoje, onde a gente já tem aí muita gente que fez rinoplastia, às vezes não gostou, partiu para a segunda, terceira, às vezes até quarta cirurgia plástica do nariz. Fazer uma primeira escolha bem feita, talvez seja parte de um resultado que se espera, e a gente vai falar de alinhar a expectativa também com a possibilidade da entrega, Mas o que você elencaria aqui sobre os cuidados, Se o nariz está no centro do nosso rosto e a gente não quer precisar fazer, se você quer fazer uma cirurgia, ótimo, faça, mas você não quer ter que repetir a cirurgia. Onde que a gente encontra aí o problema e a solução para conseguir fazer numa única vez e atingir o objetivo desejado e possível daquilo? Bom, o primeiro passo para uma rinoplastia bem-sucedida é você fazer uma ótima escolha profissional. Porque independente da técnica que vai ser utilizada, independente dos cuidados pré e pós-operatórios, enfim, são tantas coisas que a gente tem para um resultado bom numa rinoplastia que você não vai conseguir ter controle sobre tudo. Então, procure um bom profissional e confie no que ele propor para você. Assim, a chance de você acertar é maior. Poxa vida, mas como é que eu vou escolher um bom profissional? Como que eu faço isso? Bom, você vai ver a formação desse profissional, você vai ver os resultados desse profissional, você vai conversar com pacientes que já operaram com esse profissional. Então, tudo isso vai diminuir a chance de erro, É claro que é legal também passar por outras opções. Eu, por exemplo, quando eu vou numa mecânica, eu não entendo nada de carro. Então, o que eu faço para diminuir a chance ali de um erro? Eu passo em vários. Pelo menos, se for 2 ou 3 falando a mesma coisa, eu já sei que o caminho está por ali, Então, eu acho que essa é uma boa opção, você conversar com outras pessoas, enfim, isso tudo diminui os riscos. Legal. Essa primeira consulta, então, e as consultas que vão anteceder a cirurgia, valem ouro, Ali que vão ser alinhadas as expectativas, porque eu não sei se ainda hoje acontece, mas quando eu comecei entrevistando médicos, muitos cirurgiões plásticos e otorrinos falavam que eles recebiam até folhas de revista, fotos, Agora talvez um celular. Olha, doutora, eu quero o nariz dessa pessoa. Alguém que as pessoas admiram. Hoje, com filtros, até é difícil saber se o nariz é da pessoa mesmo ou se é um filtro ali, é uma máscara do filtro que tá afinando aquele nariz ou deixando ele ali de um jeito mais bonito. Como é isso? Como é a sua percepção sobre isso hoje, tendo em vista a relação das pessoas com o espelho, os filtros da internet, e a gente sempre vê alguém e fala, esse nariz é bonito. Mas será que combina com seu rosto? A proporção, a questão da beleza, tá além de você enxergar só um nariz bonito ali, Faz parte do todo do rosto, não é isso? Eu sei que a foto de referência dá muita insegurança para muitos médicos. Então, o pessoal não gosta muito que leva, porque acha que está criando uma expectativa irreal com o paciente. E eu já não. Eu já peço para o paciente me trazer essa foto.
Por que eu faço isso? É para entender o gosto pessoal de cada paciente. Então, quando ele me traz a foto, é claro que eu vou falar, olha, é impossível chegar nesse resultado, ou é possível chegar nesse resultado. Esse paciente tem uma pele grossa, você tem uma pele fina, o seu etnia é diferente. Então, é claro que a gente sabe que a anatomia de cada um muda e todos esses aspectos que variam. Mas quando eu peço essa foto, é no sentido de entender o gosto. Às vezes o paciente vem no consultório para mim e fala assim, olha, Mayara, eu quero o nariz super natural. Eu falo, ótimo, eu também tenho essa tendência. Mas aí, na foto de referência, ele me traz o nariz super curvo, super fino, super enfinado, que pra mim não é tão natural assim. Então, na foto, eu consigo deixar objetivo aquilo que é subjetivo. Por isso que eu até peço para que eles me tragam essa foto. É claro que isso tem que ser muito conversado para não gerar nenhuma expectativa irreal, né? Muito legal. Que bom saber disso, porque você precisa entender, só falar, só explicar, né? Às vezes a gente não consegue descrever o nariz, né? Então, mostrar a foto sinaliza ali, te dá um norte. O alinhamento de expectativa, você falou do tipo de pele da pessoa, uma pele mais fina, uma pele mais grossa, como é que avalia isso? Olhando para essa pele, tocando, você já consegue saber? Peles mais finas respondem melhor às cirurgias plásticas do nariz? Não, não é bem assim. Particularmente, eu prefiro até trabalhar com uma pele mais grossa do que a fina demais. Então, para vocês entenderem o que é a pele, a gente monta o nariz, dá todo o formato com as cartilagens e a gente cobre isso. Essa cobertura, se ela for fina, é como se fosse um lençol, que é o caso da pele fina. Então, vai ficar tudo muito bem demarcado. Agora, se eu cubro tudo isso com manto grosso, um edredom, a definição já vai ser menor. Isso é o caso da pele grossa. Então, essa é a diferença da espessura da pele. A pele fina, quando ela é muito fina, ela marca tudo. Até o nosso fio que a gente faz a sutura, que é mais fino que o fio de cabelo, às vezes marca. Então, dá muito trabalho, porque tem que estar muito perfeitinho para realmente não marcar nada. Agora, a pele grossa, você, é claro que tem que saber que não pode ter a mesma técnica do paciente da pele fina. Porque senão você vai cobrir ali com manto grosso, vai parecer que não mudou nada. Então, assim, entre aspas, você tem que exagerar no caso do paciente da pele grossa, para conseguir parecer que mudou alguma coisa. Então, por isso que é tão importante a gente entender essa diferença da espessura da pele, porque isso interfere diretamente no resultado, e o paciente precisa entender isso. Mas a pele que eu elejo a mais fácil para trabalhar é a pele intermediária. Não é aquela que marca tudo e nem aquela que parece que não fez nada. Essa é a mais fácil de trabalhar. Legal. Então, o paciente já chega para essa primeira consulta, onde ele vai te conhecer. Hoje, através da internet, a gente acaba já acompanhando o trabalho da pessoa. Isso facilita bastante, né? Você já consegue ver ali alguns resultados. Hoje é possível fazer essa postagem, né? Então, ter esse arquivo ali, onde você sabe, eu gosto desses narizes, gostei desses resultados, né? E, ao mesmo tempo, essa primeira consulta, você vai entender, porque o senso estético, quando a gente fala de qualquer cirurgia estética, né, uma cirurgia plástica, ela pode ser no nariz ou em qualquer outra parte do corpo, você tem que estar com o senso estético alinhado com o profissional que você escolheu, né? Daí a gente tem que falar a mesma língua. Exatamente. Se seu gosto não tá batendo com o seu médico, esquece. A chance de você dar errado, ele é muito grande. Eu gosto muito do que os pacientes falam, assim, muito no meu consultório, toda vez que tem uma consulta ali pré-operatória que eu ouço. É que assim, doutor, eu gosto porque você tem bom senso. Com você eu sei que meu nariz não vai ficar bizarro. Porque eu acho que assim, se é pra errar no meio do rosto de uma pessoa, que seja pra menos, que seja pra parecer que mudou pouco. Agora, errar pra demais, aí o desastre é muito grande, sabe? Aí não dá. Então pode ser que não seja tão perfeito como você sonhou, mas ele não vai ficar bizarro, ele não vai ficar... Porque às vezes, sabe aquele bom é inimigo do ótimo? Às vezes a gente quer atingir um patamar e ele acaba piorando tudo, né? Então é sempre essa escolha consciente que eu sempre faço. A gente tem que lembrar das proporções faciais, dos terços faciais, dos quintos faciais, que é o que faz a gente deixar o nariz harmônico com o rosto. Tem que entender o gosto estético do paciente, se é uma paciente mais conservadora, se é uma paciente já mais agressiva, qual que é a altura dessa paciente, qual que é o tamanho do rosto dela. Então tudo isso interfere no resultado. Não basta só olhar o nariz e falar, vou deixar num formato natural. Que é fácil. É um dorso reto, é uma ponta que não é muito empinada, nem muito fina. Beleza, tá natural. Mas não é só isso. Ele tem que conversar com todo esse resto. Por isso que a primeira consulta ela é tão importante para eu conseguir entender tudo isso.
E os exageros? E quem te busca, e como eu falei no comecinho, já fez 2, 3 cirurgias e nunca tá satisfeito, e aí sempre me questiono isso, né? Será que a pessoa não ficou satisfeita com o resultado das cirurgias? Que pode acontecer, né? Acho que a gente tem que validar isso. Pode ser que a pessoa realmente não tenha gostado, mas qual que é o limite para isso, né? Será que é alguém que em algum momento vai se satisfazer com alguma entrega de resultado, ou se é um eterno insatisfeito, né? Porque a gente sabe hoje que tem muitas... As pessoas não se enxergam como elas são, os dismorfismos, né? O primeiro passo é você discernir onde que esse paciente se enquadra. De fato, é um dismorfismo corporal ou é um nariz que dá para melhorar? Então, assim, antigamente, com a técnica que nós tínhamos, realmente, quanto mais cirurgias você fazia, quanto mais rinoplastia, pior ia ficando. Porque a técnica era terrível. Era uma técnica que, basicamente, o que eles faziam era diminuir o tamanho das cartilagens. Então, como o próprio nome diz, rinoplastia redutor. Então, ia diminuindo. Então, quanto mais cirurgia fazia, pior ia ficando. E hoje, com a técnica da rinoplastia estruturada, eu coloco a cartilagem e fixo o nariz numa nova posição. Então, eu tenho muito mais segurança no resultado. Então, não tem mais essa de, quanto mais eu fizer, pior fica. Não, porque eu tô colocando. Então, eu tenho um controle melhor no resultado. E isso sem falar das tecnologias que a gente tem hoje, né? A questão do ultrassom, questão do ultrassom, questão das brocas, dos motores, tudo isso veio aí para refinar o nosso resultado hoje. Agora, em relação ao dismorfismo de imagem, realmente isso é uma coisa muito séria. É importante a gente reconhecer isso. Geralmente é o paciente que já fez vários outros tipos de cirurgia, já tem várias queixas com outros profissionais, é um paciente que você já vê que já teve várias dificuldades e é importante de conseguir reconhecer isso logo no começo para não causar nenhum mal para esse paciente. E esse paciente, sim, ele deve ser contraindicado a uma cirurgia e indicado fazer um tratamento psicológico. Legal. Antes de abordar mais essa técnica da cirurgia estruturada e falar como é que isso trouxe, né, melhoria ali para os resultados ou uma nova visão para isso, hoje em dia tem muitos tratamentos minimamente invasivos, chamados minimamente invasivos, e aqui acho que eu vou principalmente falar que colocam no nariz, né, fios de PDO, e também ácido hialurônico. Então, tem uma estrutura aqui mais em relevo no nariz. Aí você preenche todo o resto e fica parecendo que sumiu, mas na verdade você preencheu, né? Você aumentou o restante ali da linha. Isso atrapalha numa cirurgia plástica. Então, vamos imaginar alguém que está tentando não fazer uma rinoplastia, tá fazendo esses tratamentos minimamente invasivos. A gente sabe que o ácido hialurônico, por exemplo, ele é absorvido pelo corpo e que ele deveria, sei lá, sumir do corpo em algum tempo. Mas os produtos hoje são cada vez melhores. A gente não tem uma certeza de que em quanto tempo eles estão saindo, né? Eu queria que você falasse sobre isso, se você precisa saber sobre esses tratamentos feitos anteriormente, antes de fazer a cirurgia, e alguém que acabou de fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Não gostou. E falou, não tem jeito, eu tenho que fazer uma rinoplastia. Te atrapalha a hora de abrir, a hora de tratar cirurgicamente desse nariz? Não. O ácido hialurônico, ele é um gelzinho, então ele é muito fácil de remover na cirurgia. Quando o paciente coloca uma quantidade muito grande no nariz, questão de 2, 3 seringas, que a gente já viu acontecer, de fato, isso atrapalha um pouquinho. Por quê? Quando você coloca o gel, ele vai distender a pele. Então, na hora da cirurgia, vai estar com a pele maior e ela é como se funcionasse como um dilatador, né? Até quando faz uma cirurgia plástica que você precisa de um enxerto de pele, você coloca aqueles expansores. Então, o ácido hialurônico acaba fazendo isso. Então, quando é grande quantidade, eu prefiro colocar a hialuronidase 15 dias antes da cirurgia, porque ela provoca um processo inflamatório pequeno. Então, 15 dias antes, que é o tempo de se recuperar para poder fazer a cirurgia. E atrapalha mesmo quando o paciente ele coloca o PMMA ou metacril, que já é um material que ele não é absorvível, como o ácido hialurônico. E aí sim, esse material eles têm complicações porque ele forma biofilme, então pode ter infecções reentrantes. Então tem que tratar antes de fazer a remoção dele. É uma cirurgia mais complexa, porque se esse metacril ele estiver muito próximo da pele, você tentar tirar isso pode provocar alguma lesão.
A chance de necrose, isso é irreversível quando você faz com metacril, porque se você pega um vaso, não é como o ácido hialurônico, que você consegue reverter esse processo. Então, isso não é seguro, isso não é indicado. A gente vê muito paciente no passado que acabou fazendo isso, mas nem sabia que material que foi colocado. Então, cuidado com os profissionais que vocês escolhem, saibam que material que está sendo colocado. E tenham informação, gente. Isso aqui é tão importante por causa disso. Quanto mais informação a gente tem, menos sujeito a esses riscos nós estamos. A gente ouve falar muito isso, né? Eu fui ao médico, eu não sabia o que ele... Eu achei que era ácido hialurônico. Eu achei que era algo compatível com o corpo, que era algo que ia ser absorvido, mas foi colocado outra coisa, né? Então, a gente está vivendo esse momento de que um tempo atrás fazia facial, né? Ainda tem alguma indicação, mas é a exceção, né? E hoje, já que não se usa mais, então o que é compatível mesmo ali para o rosto é o ácido hialurônico. Então hoje já é meio indiscutível isso, mas é importante pedir para ver, né? São muitos os profissionais hoje que fazem, médicos e não médicos. Então, escolher muito bem e pedir para olhar o profissional, né? É confiar, mas também saber. Inclusive a marca, porque se você tiver alguma situação indesejada, você sabe que de repente com aquela marca, isso deve ser raríssimo, mas a gente não tem que saber. Às vezes até o laboratório do remédio que a gente toma, a gente sabe que vai melhor ou pior, né? Mas eu acho que às vezes tem alguns detalhes que se vocês tentarem controlar, a gente vai acabar ficando meio louca, porque a medicina ela é muito complexa realmente. Então, o passo para evitar tudo isso é fazer a escolha de um bom profissional. Agora, o que a gente vê muito acontecer é esses profissionais fazer esse tipo de trabalho é muito triste, porque não é culpa do paciente. O paciente não tem obrigação de saber, isso é obrigação do profissional. Metacril PMMA, ele é proibido para estética. Aonde que é o único caso que ele é permitido? Lipodistrofia em pacientes consumidos com HIV. É a única indicação. Fora isso, quem tá fazendo errado e não deve ser feito. Muito legal. Então, não atrapalha ter o ácido hialurônico no nariz. Algumas cirurgias para reduzir a abinha do nariz também estão sendo feitas ali até fora de ambiente seguro e por profissionais não médicos também. Eu não quero entrar nessa seara aqui, não quero nenhuma polêmica, mas só para a gente saber. Isso pode dificultar. Depois você vai querer fazer uma cirurgia para corrigir um resultado que você não gostou de um minimamente invasivo. Pode não ficar tão bom quanto se você tivesse mexido uma única vez em cirurgia, né? Pode e não vai ficar. Porque quando você exagera numa lectomia, esse é o passo que ele é irreversível. E por quê? Se você tirou pele demais, para você conseguir reconstruir isso, você precisa colocar pele de novo. E a pele nunca fica da mesma cor. É outra região que vai se pegar essa pele. Então a cor vai ser diferente, a espessura vai ser diferente, vai ter uma alteração ali. E isso sem falar da parte funcional. Se você fecha a asa nasal demais, o paciente simplesmente não respira. E eu vejo muito profissional não médico fazendo isso e dá muita agonia, porque, gente, é só quem realmente não tem noção dos riscos que pode causar que faz isso. Porque na rinoplastia, a lectomia é o passo mais complexo, porque a dificuldade de você manter a função, de você deixar as duas narinas iguais, ela é grandíssima. Então, não dá pra achar que só resolvendo uma parte você vai resolver todo o problema, sabe? Às vezes vem paciente assim, olha, a minha única queixa é a asa nasal larga, tem como diminuir? Aí você vai, diminui, o que acontece? A ponta fica em destaque. Então, o nariz, ele não é para ser visto por partes, porque você vai resolver um problema e você vai criar outro. Então, se você se incomoda com o seu nariz, você tem que resolver ele como um todo, desde lá do radix, desde a raiz do nariz até a ponta dele. Ele tem que ser visto como um todo, só assim ele vai ficar harmônico com o seu rosto, não é resolver partes. A obrigação de deixar harmônico com o seu rosto, ela é minha, você tem que confiar em mim, não é de vocês. Não tentem vocês fazerem a harmonia do rosto que não vai dar certo. Muito legal. Quem tem muito procedimento estético no rosto e já preenchimento em outras áreas que não no nariz, a gente sabe que talvez com o envelhecimento a gente tenha outros gostos também com relação a isso. E o nariz tá na face. Isso é uma conversa, é levado em consideração. Alguém que tá muito exagerado, né? Então, fez muito a bochechinha, fez muito preenchimento. Essa conversa existe. Então, olha, será que não vale a pena conhecer essa paciente com menos produto, porque às vezes ela tá tentando até compensar algo do nariz, que agora ela vai resolver com a rinoplastia. Como é essa conversa hoje em pessoas que às vezes exageraram
no restante da face. E aí você tá vendo aquela pessoa, mas não como ela é de fato. Ela já tá toda modificada com produtos que são compatíveis, né? Então vão sair em algum momento. Tem essa conversa? Você falou da hialuronidase no nariz, então para dissolver ali, ele é o antídoto do ácido hialurônico, não é isso? Você pode pedir ou fazer também uma redução ali no restante da face para entender melhor esse rosto, a harmonia, a proporção? Sim, com certeza. Para você ter um nariz belo, ele tem que estar em proporção com o rosto. Uma coisa muito frequente é o perfil convexo, em que o nariz ele é grande e o mento ele é pequeno. Então, se eu deixar o nariz proporcional ao queixo, ele vai ficar pequeno para o rosto. Então, às vezes eu preciso colocar um pouquinho de ácido hialurônico no queixo para justamente fazer aquele perfil mais harmônico, mais simétrico, que vai ficar mais estético para o paciente, né? O que eu falo muito é que é mais importante do que a simetria exata, porque isso nem existe, nem nós mesmos somos perfeito, é a harmonia. E muitas vezes essa harmonia, ela tá nas diferenças que a gente tem. É isso muitas vezes que deixa os nossos traços mais belos. Então é importante o paciente saber disso também. Muito legal. Se a gente dividir o rosto ao meio, né, e replicar a parte da direita e a parte da esquerda, a gente vai ter um rosto diferente do nosso, né? Se ficasse simétrico, não seria igual como somos hoje. E as pessoas mais bonitas que você conhece são assimétricas, mas tem harmonia no rosto. Isso é belíssimo, né? É um trabalho que vocês fazem, assim, que é belíssimo. O paciente chega ali, ele tá na confiança mesmo, não é brincadeira. A gente vai falar dos cuidados, né? De associação de cirurgias, o que pode, o que não pode. Sempre feito em hospital. Queria que você falasse um pouquinho dessa conversa, da segurança que você tem nessas consultas que vão anteceder a cirurgia. Tá, então vamos lá. São vários os cuidados. Quando a gente pensa em segurança, tem um protocolo extenso desde o primeiro momento que o paciente chega com a gente. Então, primeira coisa, colher bem a história, pegar toda a anamnese dele, ver as doenças prévias, medicamentos em uso, se tem algum medicamento que precisa parar antes da cirurgia para se preparar para ela. Por exemplo, o Ozempic, você tem que parar 21 dias antes. Então, tem vários medicamentos em uso, cirurgias prévias, anestesias que o paciente já tomou. A gente sabe que o fato de você já ter sido anestesiado uma vez diminui muito a chance de você ter uma intercorrência numa próxima anestesia em relação à questão de alergia, tá? Inclusive a anestesia que nós utilizamos é sempre indiscutivelmente anestesia geral, porque ela é mais segura, porque ela protege a via aérea. Então vai um tubo na garganta que tem um balão no final, que vai impedir que a secreção do nariz e da garganta cheguem até o pulmão. Então por isso que ela é tão segura. Diferente da local com sedação, quando não bem controlada, que pode fazer o paciente sentir, acordar, ter recordação, então ela traz a segurança muito maior pra gente, porque como o próprio nome diz, é uma anestesia geral. A gente tem todos os parâmetros sob controle. Relação ao pós-operatório, então a gente tem a primeira consulta, depois a gente tem um retorno com todos os exames pré-operatórios que são necessários para poder fazer a cirurgia. O paciente passa com o nosso cardiologista, passa com o nosso anestesista e a gente deixa todos os medicamentos no pré-operatório para diminuir a quantidade de bactéria no rosto do paciente. Então ele vai fazer um bochecho, ele vai passar todo um produto no rosto, ele vai coletar um suave nasal para ver se tem alguma bactéria mais agressiva que precisa ser tratada antes da cirurgia. No pós-operatório, toda a assistência que a gente dá ali 24 horas para o paciente, o que precisar, todas as orientações quanto à lavagem, repouso, gelo no rosto, drenagem. Então, tudo isso sendo muito bem executado, dá um controle no resultado e uma segurança muito melhor para o nosso paciente. Eu gosto muito da figura do médico anestesista saindo dos bastidores, só dos bastidores, e entrando nessa rotina da cirurgia, né? Eu acho tão importante conhecer o anestesista, né? Conversar. As pessoas têm muitas dúvidas ainda. Elas estão certas da cirurgia que elas querem fazer, mas elas estão com medo da anestesia. Então, essa conversa eu acho muito legal. E a liberação do cardiologista também. Tem muitos fatores ali para levar a segurança mesmo para esse paciente, porque ele tá bem, uma cirurgia eletiva, uma cirurgia plástica. Ele tá bem, ele quer ficar melhor ainda, né? Então, tem uma responsabilidade. Eu falo que quando o assunto é estética, a gente tem um rigor maior ainda, né? O próprio paciente, ele já tá bem. Você não quer colocá-lo em risco de maneira nenhuma, né? Se bem que tudo tem risco, mas fazendo tudo direitinho, a gente tá falando numa redução de risco, né? Exatamente. Legal. Mas ainda mais quando a gente tá falando de uma cirurgia estética e que é no meio do nosso rosto. Aí os medos, eles ficam enormes mesmo, né?
Então, primeiro porque tá no meio do nosso rosto, todo mundo vê, não tem como disfarçar. Então, diferente de uma cirurgia corporal, como a prótese de mama, uma lipo, não ficou tão legal, você põe uma blusa, escondeu, tá tudo certo. O nariz não, ele tá no meio do rosto, né? Então, a responsabilidade, ela é muito maior. Mas é por isso também que eu sou tão encantada pela rinoplastia. Porque eu vejo que ela é uma cirurgia que tem um potencial de transformar vidas muito grande. Né? A gente vê a diferença mesmo em autoestima. E quando eu falo em autoestima, é questão de relacionamento com você mesmo, é relação com outras pessoas, é o seu trabalho. Mas isso é uma coisa que só quem incomodou uma vida inteira com o nariz, com uma coisa que está no meio do seu rosto, é que é capaz de realmente entender isso. Porque quando isso não está bem, isso afeta em todas as áreas da nossa vida. Então, é uma responsabilidade muito grande, sim, mas acompanhar o pós-operatório e ver a mudança, muitas vezes, da personalidade do nosso paciente, isso é muito gratificante. Então, apesar de todo esse desafio que é a rinoplastia, eu sou, assim, altamente encantada por ela. Que ótimo. E é o que a gente vê muitas pessoas se programando uma vida inteira para fazer a rinoplastia. Então, como se fosse a cirurgia da vida da pessoa, que pode ser, de fato, para trazer toda essa mudança de autoestima e de estar em paz com o que se vê no espelho, né? Mas com a internet, a popularização da informação, né? Esse acesso maior à informação e fazendo com que as cirurgias plásticas fiquem mais acessíveis, a gente vê muitos adolescentes ou adultos bem jovens já querendo operar. A partir de que idade pode operar o nariz? As meninas a partir dos 14 e os meninos a partir de 16, pela Sociedade Brasileira de Rinoplastia. Mas eu sempre peço que na consulta venham os pais em conjunto com eles. Por quê? Porque a gente vai ter uma conversa muito franca ali de como que tá o senso de responsabilidade desse adolescente. Se ele realmente quer aquilo, se não é um desejo dos pais, porque infelizmente isso também acontece. Saber se ele vai ser capaz de cuidar do pós-operatório, de fazer as restrições que são tão importantes, né? Então, leite derivados é uma coisa que aumenta muito a secreção do nariz e aumenta a chance de infecção. Então, ele tem que ter a responsabilidade de saber que ele vai ficar sem aquilo, comer besteira, né? A gente sabe que adolescente está numa fase ali que às vezes não consegue pensar muito no futuro, só no imediato, então come um monte de porcaria que atrapalha a cicatrização. Então tem esse outro fator. Mas quando bem indicada, quando é um paciente responsável, quando os pais estão próximos e as chances de acerto aumentam, isso é muito gratificante também. Porque a gente vê que é essa fase que os pacientes estão passando por bullying na escola muitas vezes. E é o período que a gente mais se importa com a opinião do outro. Depois a gente vê que a opinião do outro é só do outro mesmo, né? Mas esse é um período que eles afetam muito a nossa vida. Então, esse é um período que eu acho bacana a cirurgia, porque ela muda toda uma vida. E aí você vai aproveitar o nariz o resto da vida, né? Porque também a gente vê pacientes que eu opero ali, às vezes, com 70, com 75 anos. E aí você pensa, poxa vida, né? Podia ter aproveitado um pouquinho mais, né? Tem um nariz bonito, né? Para viver melhor, né? Às vezes só dá para realizar esse sonho mesmo na melhor idade, né? Mas hoje, com a informação que a gente tem, fazer esse planejamento e poder usufruir disso ainda mais jovem também é fantástico. Agora, eu fico impactada com a quantidade de pessoas que respira mal. Então, além de terem uma questão estética, que às vezes incomoda, às vezes não, mas pode incomodar, tem a questão de respirarem muito mal. Respiram pela boca, ou enfim, ou roncam. Dá para resolver a questão funcional junto com a cirurgia plástica? Então, fazer função e rinoplastia no mesmo tempo cirúrgico? Não só dá, como se deve fazer. Eu sou otorrino. Então, para mim, não faz nenhum sentido um nariz que é bonito e não respira bem. Então, sempre que eu for fazer a parte estética desse paciente, ele vai sair respirando melhor, tá? E por que que isso é tão importante? Porque na rinoplastia, a gente vai diminuir o tamanho das estruturas. A grande maioria das queixas é que o nariz ele é grande, então você vai diminuir. Então, consequentemente, a passagem do ar ela vai diminuir. Então, às vezes, um paciente que antes da cirurgia ele respirava bem, depois da cirurgia ele pode respirar mal, porque um desvio de septo pequeno que antes não causava um problema, ele causa depois. Um corneto que antes não era um problema, né, que é o que o pessoal chama de carne crescida, carne esponjosa, depois ele pode causar. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da parte funcional e preservar ela tanto quanto a estética. E assim, as pessoas não imaginam como é importante respirar. Mas é através da respiração que a gente produz energia.
E é o que vai dar disposição para nossas atividades diárias, é o que vai fazer a gente dormir melhor, que vai fazer a gente render melhor no trabalho, nas atividades do dia a dia, no exercício físico. Então, o pessoal que respira melhor rende até mais na academia, né? Então, isso é muito importante e é engraçado como os pacientes não percebem isso. Porque lá no consultório, muitas vezes eu pergunto, e aí, como é que é a sua respiração? Ah, doutora, é ótima. Ah, é ótima? Ah, então tá bom. Então depois da cirurgia você me fala, tá? E aí depois da cirurgia a gente vê, nossa, meu Deus, tá passando um caminhão de ar, eu tô afogando em ar. Porque a pessoa sempre respirou daquele jeito a vida inteira. Então ela não tem o parâmetro do que é respirar bem. Ela nem sabe que ela respira mal. E isso provoca diversos prejuízos ao longo da vida, né? Até a criança, quando ela é respiradora oral, ela tem alguns estigmas, elas têm até algumas malformações faciais que são em decorrência do paciente que é um respirador oral. Então, isso gera consequências aí para uma vida toda. Muito bom. Então, mesmo quem não é aquele caso extremo, que tem um baita desvio de septo e aí respira só pela boca, né? Mesmo casos bem mais leves, onde a pessoa respira pelo nariz e ela julga que tá 100%. Quando fizer uma cirurgia, você vai corrigir tanto a parte estética quanto a funcional, ela vai passar a respirar melhor ainda. Esse é o objetivo, que ele seja bonito e que ele respire também. Legal. Cirurgias mal executadas. Ou executadas sem pensar nessa questão funcional, só pensando na estética. Podem piorar, então, e muito a questão da respiração. Depois, corrige só a função ou provavelmente por ter estruturado algo ali em cima de um desvio, também a parte estética não está 100%. Como é isso? Geralmente, quando a parte funcional não vai bem, a parte estética também não vai. Porque, por exemplo, nós temos as alterações que chamam insuficiência de válvula interna, insuficiência de válvula externa, que é uma questão estrutural do nariz mesmo, que foi feita muitas vezes uma rinoplastia e teve um prejuízo nessas regiões que são de extrema importância para a respiração. Então, não adianta só resolver um desvio de septo e uma hipertrofia do corneto, que o paciente ainda assim, ele vai continuar sem respirar. Então, por isso que precisa estruturar todo o nariz. Com a técnica da rinoplastia estruturada, eu consigo manter as válvulas abertas que dão suporte ao nariz e fazer com que ele respire melhor. E, consequentemente, eu vou estar mudando o formato do nariz. Porque para eu fazer a abertura dessas válvulas, eu preciso de cartilagem. Então, vai acabar mudando a estética também, em muitos casos. É claro que se o paciente fez uma rinoplastia e ficou só um desvio de septo, se eu corrigir o desvio, resolveu. Ou ficou um corneto maior, resolveu. Agora, quando o problema é na válvula, aí não. Por isso que precisa, né, avaliar cada caso individualmente no consultório para saber qual que é a programação indicada para cada paciente. Você falou de rinoplastia estruturada. Essa é uma técnica cirúrgica? É a técnica que você melhor se adequa e é a que você mais utiliza? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sei que não é muito da alçada do paciente saber essas questões, mas eu acho tão importante porque ao longo dos anos isso foi mudando tanto e hoje tem tantas possibilidades, né? E você é referência em naturalidade no nariz, né? Então você faz cirurgias com resultado natural, você é referência nisso. Essa técnica te proporciona essa naturalidade? É assim que você entende, executa? Conta um pouquinho pra gente. Com certeza. Com a rinoplastia estruturada, eu consigo ter um controle muito maior no resultado. Por quê? Porque além de colocar o nariz no formato que eu quero, eu vou fixar ele nessa nova posição. Então, esse resultado vai ser um resultado mais seguro, mais duradouro, a longo prazo. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar cartilagens de outras regiões, ou septo, ou da costela, ou da orelha, e eu vou dar suporte para o nariz. Então, com essa firmeza que ele me dá, e com o controle que a gente tem com as tecnologias, eu consigo ter um refinamento e um controle muito melhor do que a gente tinha com aquela técnica da rinoplastia redutora, que só diminui o tamanho das cartilagens, que a longo prazo o nariz ele ia deformando, ia causando obstrução. Então, ela era muito ruim mesmo, não dá nem para culpar os médicos de antigamente, porque era a técnica que tinha disponível no momento, né? Mas fora essas duas, a gente ainda tem a rinoplastia preservadora, que o intuito dela é preservar as cartilagens, o ligamento e ser menos invasiva. Ela funciona bem também, mas ela é muito casos específicos que precisa para dar certo, né? Tem que ser muito específico mesmo. E são poucos médicos que dominam essa técnica de fato no Brasil. Porque se você não tiver domínio nessa técnica, ela pode ser também muito desastrosa, tá? Então, o médico
Quando ele tem uma técnica que ele se sente seguro, essa é a melhor técnica. É a técnica que o médico domina. Independente de ser estruturada, de ser preservadora, é a técnica que o médico domina. Então, não tentem pedir para um médico fazer a técnica de outro, que isso não vai dar certo. Por isso que conversar, você falou até de conversar com pacientes que foram operados pelo médico que você escolheu, né? Isso é fundamental também, né? Saber que o médico vai estar ali por perto. Você tem esse contato próximo também com os seus pacientes, né? Porque muitas coisas podem acontecer quando a gente vai embora para casa. Para começar, é em esquema de hospital dia, então fica interna e vai embora no mesmo dia. Você prefere que durma uma noite no hospital? Como é isso com a rinoplastia hoje? Seguinte, a minha equipe, ela é composta só de mulheres. Eu particularmente, eu gosto muito disso, porque eu acho que a mulher, ela tem um cuidado, ela tem um carinho, uma atenção que eu gosto muito. Então, o paciente, quando ele vai operar comigo, a gente para de conversar, nós temos combinado com a minha equipe que a gente vai parar, a gente vai receber ele, porque não tem nada mais desagradável do que você entrar num ambiente cirúrgico e o pessoal tá conversando de futebol, da temperatura, enfim, qualquer outra coisa que não seja você. É o dia mais importante da sua vida, a atenção tem que estar toda pra você. Então a gente pergunta qual que é a música que ele quer ouvir nesse momento, pra ter um bom sonho, pra estar mais tranquilo, relaxado. Então na hora de fazer a anestesia, a nossa anestesista coloca um cheirinho ali mais agradável pro paciente, por causa que precisa muitas vezes da indução do gás, que tem um odor mais agradável. Então, são todos detalhes. E a minha instrumentadora, ela faz uma trança bem bonita. É tudo detalhe, mas é detalhe que faz toda a diferença no final, sabe? A rinoplastia, ela dá medo. E quanto mais você tiver controle dos fatores que geram medo, menor ansiedade você vai ter. E eu sei que pra gente é um ambiente, o centro cirúrgico, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Como qualquer outro, mas pra vocês não. Então eu faço questão que ele seja especial, que ele seja como o sonho que vocês tiveram e que isso tudo seja tão impecável. A alta do nosso paciente, quando a cirurgia é feita de manhã, é alta no mesmo dia, e quando ela é feita à tarde, é no amanhã do dia seguinte. Por que a gente pede esse período? Porque o paciente, quando acaba a cirurgia, muitas vezes ele tá sonolento. Tem várias vezes que eu converso com o paciente nem lembra que eu conversei, né? Então, é mais por questão de segurança, para ele poder ir no banheiro, para ele poder comer, para ele estar mais acordadinho, para poder ir para casa mais tranquilo. Você falou da importância, né, ali para você é o seu dia a dia, teu lugar, teu habitat natural, é o centro cirúrgico, mas pra gente é o lugar, assim, gelado, né, parece que a gente não queria estar ali, mesmo sendo o dia de realizar um grande sonho. O carinho da trancinha, porque a gente não pode ir com nosso elastiquinho de cabelo pro centro cirúrgico, né? Então, isso faz toda a diferença. No final, esse acolhimento faz muita diferença, né? Legal. Então, sai da cirurgia, se for de manhã, tem alta no mesmo dia, se for à tarde, então na manhã do dia seguinte, você encontra, tem uma conversa. E aí também, a pessoa tá bem, mas ela tem que ter alguns cuidados nesse pós-operatório, né? A nossa face é muito sensível, pode ficar roxo, tem gente que fica roxo mais fácil, tem gente que não fica. Eu queria entender, assim, a pessoa, quando a gente fala de cirurgia plástica, qualquer uma, costumam dizer, eu não passei por isso, tá? Eu não tive a semana do arrependimento. Eu quero saber como que é na rinoplastia isso. Tem a famosa semana do arrependimento, porque a primeira semana você precisa responder ali, você tem que cuidar no pós-operatório como o teu médico pediu, né? Olha, na verdade, não. Que bom. Eu sei que todo mundo tem muito medo de rinoplastia, porque quando a gente fala em rinoplastia, o pessoal já imagina aquele rosto que parece que foi atropelado. Então, aquele hematoma enorme, né? Um monte de roxo, o olho que nem abre, que realmente ficava desse jeito mesmo, né? Hoje, com as nossas técnicas e tecnologias, a maioria dos meus pacientes nem com hematoma ficam. E o maior problema no pós-operatório é justamente esse. O paciente acha que ele já tá bem com 2 meses e ele ainda não tá. Os 3 primeiros meses tem que ter um cuidado, sabe? O nariz, ele é uma região contaminada. Nariz, boca, genitálias. Então, se você não tiver um cuidado certinho no pós-operatório, isso pode dar um problema, tá? Então, é importante trazer o paciente para a realidade e falar, sei que o seu nariz já tá parecendo que ele tá pronto, mas vem cá, ele não tá, ele tá cicatrizando. Então, vamos cuidar da alimentação, tá? Quanto mais proteína você comer, melhor vai ser para ajudar a sua cicatrização.
Comer bastante legumes, verduras, frutas. Em geral, a gente sabe o que faz bem, aquilo que não faz. Tem que se hidratar bem. Leite e derivados não pode, porque aumenta a secreção do nariz. Então, é o único alimento realmente proibido no pós-operatório. Isso é chato porque tudo tem leite, né? Tudo é derivado, iogurte, manteiga. Então, tem que ter uma disciplina realmente grande. E eu vejo que dá pra saber quem tá seguindo, sabe? O nariz fica menos inchado, menos secretivo, a cicatrização é melhor. E a maioria dos pacientes até emagrecem, né? Porque quando a gente come bem, é meio que a consequência isso, né? Então, tem que ter todos esses cuidados. O que mais que é tão importante fazer? As lavagens nasais, a gente manda vídeo orientando certinho como que deve ser feita. Eu sei que tem pessoas que têm agonia de fazer, mas a gente explica certinho, né? A gente vê até criança fazendo, então é questão de hábito, é igual escova-dente, depois que você pega o jeito, o negócio vai. Fazer as compressas de gelo ajudam muito também a desinchar. Questão de atividade física, com 3 semanas você já pode ir retornando para atividade física. O que demora mais mesmo é questão de sol, de mar, de piscina, que aí realmente eu peço para esperar 3 meses, tá? Agora, em relação ao trabalho, o pessoal pergunta muito, né? Quanto tempo eu posso voltar para o trabalho? Home office, no dia seguinte da cirurgia, você vai ver que consegue trabalhar. O que vai estar incomodando? O nariz, que pode estar mais obstruído, que com as lavagens geralmente já alivia muito, e dor na costela, se eu precisar da cartilagem da costela para fazer a confecção dos enxertos, tá? Então, geralmente eles voltam nesse período. Agora, quem trabalha presencial, aí eu peço que volte pelo menos ali uns 10, 12 dias depois, que é o tempo de eu retirar os curativos. Por quê? Porque eu sei que quando a gente tá na rua, a gente não vai lavar o nariz, não vai fazer gelo, não vai tomar os medicamentos. Então, é só nesse sentido de, pelo menos ali, esse período, dar toda aquela atenção que o nariz precisa para correr tudo bem. Também só de você não poder, por exemplo, receber nada, um impacto no nariz, parece que tudo vem para a direção de onde não pode, né? Então, poder ficar um pouquinho mais restrito nesse período também é bom por causa disso, né? Na verdade, o maior motivo de eu pedir uma certa restrição é para o paciente evitar locais muito cheios, com muitas pessoas e fechados, porque isso vai aumentar a chance tanto de traumas, quanto também de infecções de vias aéreas superiores. Então, você pegar uma gripe, uma influenza, né, um Covid, num período que é tão importante ali para você, isso não vai ser bacana, né? Aumenta a chance de infecção também, então, mais nesse sentido que a gente pede para ficar recluso. Mas uma coisa importante também é saber que a repouso absoluto, isso é contraindicado. Isso aumenta a chance de trombose. Então, é importante que o paciente, ao chegar em casa, ele dê uma caminhada pela casa, em volta da mesa, da sala, enfim. Não pode ficar parado totalmente também. Legal. As rinoplastias são diferentes? Então, doutora, é só uma partezinha aqui que me incomoda. É diferente de uma cirurgia que vai mexer no nariz todo, ou mesmo que é só que a gente acha que é só uma pontinha, acaba tendo uma mudança maior. São tipos, como é que você categoriza, né? Não sei se tem isso, né? O que é mais simples e o que é mais complexo. Existe isso na rinoplastia? Olha, até existe, mas o que geralmente acontece quando a gente resolve uma subunidade do nariz é que a gente vai gerar um desbalanço em outra unidade. Então, vou dar 2 exemplos. A gente pega o paciente que tem o nariz caucasiano, que é aquele nariz que tem um dorso muito alto, e você só faz uma raspinha, diminui o dorso. O que vai acontecer? O dorso ele vai ficar mais largo, porque o nosso nariz ele tem o formato de uma pirâmide. Se você tirou o ápice, o dorso vai ficar mais largo. Então, você trocou 6 por meia dúzia. Mesma coisa acontece com questão de asa nasal muito larga. Você tira a asa nasal que está grande e geralmente isso está associada ao fato da ponta ser mais arredondada. E aí vai dar um destaque para a ponta nasal. Então, o nariz, para ele estar uniforme, tanto com ele mesmo como com o seu rosto, ele tem que ser analisado como um todo. Por mais que seja só uma coisa que te incomode, às vezes a solução não é tão simples como você imagina. E é o que eu sempre falo, gente, soluções simples para problemas complexos, desconfiem. Ótimo. Você falou dos cuidados pré-operatório, faz os exames. No pós-operatório, como é hoje? A pessoa fica respirando pelo nariz ou algo é colocado ali para absorver uma secreção? Como é? A pessoa vai embora para casa como? Não tem mais o tampão, que é aquela gaze que vedava toda a respiração e que era um sofrimento para tirar, né? Aquele sangue seco que doía horrores. Então, não tem mais isso. Então, hoje é até possível você respirar
com os curativos que nós deixamos no pós-operatório. Eu utilizo o splint nasal, que são plaquinhas de silicone que são infinitamente mais confortáveis do que o tampão. O fato de um paciente conseguir ou não respirar, isso vai depender de uma série de fatores. Então, a lavagem nasal, ela ser bem feita, né? Se o soro, ele tá saindo do outro lado da narina ou tá saindo pela boca, quer dizer que é uma lavagem eficaz, que tá limpando bastante mesmo. Questão de repouso, porque se você incha muito, o nariz vai inchar também, às vezes não passa muito ar. Questão de alimentação, evitar sol, fazer bem as compressas geladas. Então, tudo isso ajuda muito com que o paciente consiga respirar sim. Só que o mais impressionante é que a maioria das pessoas, elas têm um problema funcional. Então, um desvio, uma hipertrofia do corneto, a grande maioria tem. Então, tem pacientes que, surpreendentemente, mesmo com os curativos, eles respiram melhor do que antes da cirurgia. Por quê? Porque o splint, ele acaba ocupando menos espaço do que o desvio do septo. Então, tem paciente que sai da cirurgia e fala, nossa, ó, tô respirando super bem como nunca. Né? Então, isso varia muito. Não é uma coisa que dá para prometer, ó, você vai respirar. Porque a gente até não sabe como é que vai ser os cuidados desse paciente. Mas é possível sim. Depois de quantos dias, então, você falou que tem um retorno e você vai retirar os curativos? Eu costumo tirar com 10 a 12 dias, mais ou menos. E depois já fica sem curativo? Eu tiro todos os curativos, eu higienizo o nariz e depois eu coloco só o micropore. Esse micropore, ele vai ficar por 5 dias. Depois no 6º dia, eu oriento os pacientes tirarem em casa e aí só refazer esse curativo à noite para dormir, porque ele vai ajudar a reduzir o inchaço. Por quê? Porque eu não quero que forme fibrose. E quando o nariz tem um espaço morto, né, que é a distância entre a cartilagem e a pele, isso pode acontecer. Então, é muito importante para isso. E funciona também como quando o paciente faz lipo, que usa aquelas cintas apertadas para ajudar a desinchar. O micropore também tem essa função. Depois disso, quando é que você libera para fazer as drenagens? E qual é a importância disso, então, do paciente? Tanto da posição até para dormir. Tem gente que dorme de barriga para baixo, aí acaba encostando o nariz ali no travesseiro. Se tem que ter algum cuidado com relação a isso. Então, a hora de dormir, o posicionamento e as drenagens. Sim, a posição para dormir é de barriga para cima. Nos primeiros 3 meses, o nariz, ele tá muito móvel ainda, porque ele tá cicatrizando. Então, se você dormir de lado, o seu nariz pode acordar para o outro lado. Então, por isso que tem que dormir de barriga para cima. Eu oriento até que vocês comprem aqueles travesseiros de avião para evitar que vire de lado. Mas a boa notícia é que, como ele tá móvel, se ele acorda para um lado, eu consigo, através de massagem mesmo, orientar vocês aí puxando o nariz pro outro lado. E isso corrige grande maioria das queixas de laterorrhenia, né? Que é essa tortuosidade. Então, por isso que é importante seguir as restrições certinhos e voltar no nosso retorno, que é para a gente poder controlar isso de perto, né? E questão de drenagem que você perguntou, na primeira semana já pode ser feita. 2 na semana é mais que o suficiente. Tem as drenagens, tem os lasers que ajudam. Então, tudo isso aí vem para somar o conforto no pós-operatório. A drenagem te gera uma preocupação, porque aí o paciente vai escolher um profissional também e, como toda área, você tem que escolher um profissional que já esteja acostumado com pós-operatório de rinoplastia, né? É por isso que uma equipe coesa é tão importante. Na minha equipe tem uma pessoa que faz a drenagem no pós-operatório, que inclusive é a mesma que também fica me ajudando nas mensagens que tem mais corriqueiras, de dúvidas mais que o pessoal fala que é boba, mas que nunca é boba, né? A dúvida de paciente, a gente nunca sabe do que eles vão ter medo, receio, enfim. Então, tem essa pessoa que me ajuda. Então, a gente tá sempre cuidando muito próximo para qualquer intercorrência que tenha, a gente consiga agir o mais rápido possível para evitar que fique qualquer tipo de sequela. Mas é claro que tem alguns pacientes que às vezes vêm de outro estado ou fora do país, e aí a única orientação que eu dou é que não façam a drenagem em cima do nariz, que façam só ao redor do rosto. Que eu já tive casos de paciente que fez drenagem e o profissional fez em cima do nariz e acabou deslocando o enxerto. Então, precisou fazer uma cirurgia revisional só por conta da drenagem. Então, é importante ter todo esse cuidado. Né, o que eu falo é que assim, gente, eu faço o meu melhor na cirurgia. Eu entrego o resultado, eu mostro a fotinho pra vocês e a grande maioria realmente gosta muito. Agora, se esse resultado ele vai se manter ali no prazo de 1 ano, vai depender muito do que você vai fazer, de você comparecer nos retornos, da gente ter esse cuidado próximo, né, pra poder controlar tudo que pode dar errado no pós-operatório. Resultado final, em quanto tempo? 1 ano.
Mas com a técnica de hoje, uns 3, 4 meses, você já consegue ter uma boa ideia do que vai ficar. Então não tem essa do paciente estar ali com 5, 6 meses de cirurgia, eu virar paciente e falar, não, fica tranquila, seu nariz vai mudar completamente. Não vai. No máximo ele vai diminuir um pouquinho de tamanho, a ponta vai desinchar mais um pouquinho, porque a ponta ela é a última, né? O nariz ele desincha de cima para baixo. Então a pontinha ela demora mais para desinchar mesmo, então a gente conversa com eles. Mas quando a gente pensa em precisar fazer uma reabordagem, um retoque, uma nova cirurgia, aí o prazo seguro para isso é depois de 1 ano da cirurgia. Onde é que vocês escondem as cicatrizes? Porque a gente já aprendeu que toda cirurgia é uma troca. Você vai ficar com um formato melhor, mais adequado, mas tem as cicatrizes. Onde vocês escondem as cicatrizes do nariz? A chave para a cicatriz da alectomia, ela ficar tão discreta, é que ela seja feita com 2 curvas. Tem muita gente que faz uma curva e uma reta, e acaba ficando reto, e aí estica a narina e fica estigmatizada, né? Então, para que ela continue curva e fique ali embaixo, realmente na região mais discreta, que é a curvatura do próprio nariz, ela tem que ser feita bem rente à nossa própria curvatura natural. Porque eu também já vi técnica que o pessoal faz mais ou menos uns 2 milímetros acima, e aí fica um corte no meio do nariz que também não fica nada legal, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que saber como e onde fazer a alectomia. Questão do fio, a espessura do fio, eu uso um 6.0, que é realmente muito fino, né? Mais fino que o fio de cabelo. A tensão que você coloca no fio, se você aperta demais a cicatriz, ela não vai ficar estética. Uma cicatriz boa é quando ela não tem tensão. Os cuidados que tem no pós-operatório, questão de você ajudar a passar com pomadas cicatrizantes, não tomar sol, tá? A cicatriz do meio, ela realmente, às vezes, ela é mais evidente até do que as das asas nasais que acabam ficando mais discretas, tá? Então, tudo isso ajuda muito, mas assim, tem a técnica também da rinoplastia via acesso fechado, em que você não tem essa cicatriz que a gente usa para o acesso aqui no meio da columela, né? Da região do meio do nariz. Qual que é o problema dela? É que você não tem o nariz todo exposto. E, gente, a rinoplastia é uma cirurgia super complexa, em que os milímetros mudam tudo. Então, com o nariz completamente aberto, ela já é difícil. Você imagina com ele fechado e você tendo que ver por buraquinhos. Então, a chance disso, né, você ter um descontrole, ela é muito maior. Mas é o que eu sempre falo também, em mãos de quem tem habilidade, às vezes, quem só sabe fazer isso vai ter resultado melhor assim. Não adianta ele abrir que vai piorar, né? Então, a melhor técnica que o médico, né, tem experiência de fato. Doutora, eu adorei te receber aqui, passou super rápido, obrigada por ter vindo. Antes de me despedir, passar suas redes sociais, eu tenho um presente, um mimo aqui da Empório Magistral, a farmácia de manipulação que apoia aqui, nossa patrocinadora do Diálogo 360, a farmácia de manipulação Empório Magistral tá aqui em São Paulo, na Vila Mariana, mas eles entregam em todo o país. E se você tem alguma dúvida, tem um pedido médico aí para um manipulado, quer receber o seu orçamento na palma da mão, faça isso pelo telefone que você liga ou manda o WhatsApp no 11 5089 5123. 11 50 89 5123. A Empório Magistral tá lá no Instagram também, @Empório Magistral, e o site é www.emporiomagistral.com.br. É fundamental ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança, e tá aqui a minha dica, e é a minha farmácia de manipulação também, de escolha, de preferência, é importantíssimo. E como a gente fala aqui com o Brasil inteiro, a farmácia entrega em todo o país, isso facilita demais, e a minha dica para vocês, então, a farmácia de manipulação Empório Magistral. Doutora, eu adorei te receber, eu vou deixar o seu contato aqui, que é lá no Instagram, eu tenho acompanhado o seu trabalho, um belíssimo trabalho, parabéns. Dá para ver pacientes felizes, né, que conseguiram resolver situações, às vezes, de uma vida toda. Eu acho que não tem preço que possa pagar esse feedback positivo dos pacientes, né? Então, vou deixar aqui, @dra.maiara_ianazzi, do jeitinho que tá escrito na tela. @dra.maiara_ianazzi. Volte sempre, doutora, que alegria te receber, viu? Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite e parabéns pelo seu trabalho. Levar informação de qualidade para tanta gente é o que mais tá em falta hoje aqui no Brasil. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada. Eu falo que eu não sou uma mera fazedora de perguntas. Eu tô aqui, eu tô aprendendo junto com você que me assiste. Então, obrigada, viu, doutora? Muito obrigada por ter vindo, esclarecido tantas dúvidas, né? Tem gente que sonha com a rinoplastia uma vida toda e a gente quer acertar, né? De preferência, a gente quer acertar de primeira.
pioneira, essa cirurgia que muda a vida e a autoestima das pessoas. Muito, muito legal. Obrigada, viu? Volto sempre. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que maratona o nosso conteúdo. Tem playlist já do Diálogo 360, então tem uma série de entrevistas já. Eu só entrevisto os melhores, então corre para maratonar tudo, porque a informação não ocupa lugar. E é só com isso que a gente fica na vida, né? Ninguém toma da gente a informação e o conhecimento que a gente tem. Para fazer parte aqui, vir conversar comigo, dá para entrar em contato através das redes sociais. @Denise Luque, meu Instagram. Esse é o meu canal no YouTube, onde eu posto todos os vídeos, e tem uma forma de falar também por e-mail, diálogo360podcast@gmail.com. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!